Estimados irmãos espíritas e não espíritas, que a paz do Mestre Jesus esteja em nosso coração, balsamizando nossas dores, esclarecendo nossas dúvidas, fortalecendo a nossa fé. Vivemos mais uma vez o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio pela valorização da vida. O tema é naturalmente árido e suscita muitas interpretações, mas merece nossa atenção, considerando que a Organização Mundial de Saúde declara que a cada 40 segundos uma pessoa suicida-se no mundo. Isso por si só é infinitamente mais grave que a pandemia pelo coronavírus. Se o melhor caminho da prevenção é através da valorização da vida, então falemos da vida. E podemos iniciar refletindo sobre a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, quando em determinado momento o apóstolo dos gentios diz: mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, brilhantemente analisa esse versículo e adverte que muitos se equivocam quando acham que viver pela fé seja executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Você pode conferir isto lá no capítulo 23 da obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier. Considerando que fé deriva de fides, que significa fidelidade, viver pela fé significa viver consoante as leis divinas em toda a sua extensão. Dificuldades, problemas, todos teremos, invariavelmente. Como diz o compositor e cantor espírita Carlinhos Conceição, ninguém vem ao mundo passear. Não há regime de exceção. E o que isto significa? Que estamos aqui para aprender, evoluir, progredir, até alcançarmos a condição de espírito puro. E isto implica no fiel cumprimento das leis divinas em toda a sua extensão. Emmanuel, então, apresenta situações distintas para que nós possamos compreender o quão importante é a valorização da vida. Ele diz: os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Então nós precisamos valorizar a vida, mesmo nestas circunstâncias adversas, de dias tristes e escuros. Mas parece ser da natureza humana o queixume nas dificuldades e a ingratidão nas facilidades. Impõe-se necessário agradecer a Deus por tudo que nos alcança, seja de bom, seja de ruim.
Lembremos aquele personagem Candinho, da novela Eta Mundo Bom. Ele sempre repetia a frase do personagem Professor Pancrácio, que dizia: tudo que de ruim nos acontece é para melhorar a vida da gente. Partindo deste pensamento, vale a pena nos perguntarmos: é assim que pensamos? E Emmanuel acrescenta ainda no seu texto, apontando a dificuldade e em seguida o alento. Veio o abandono do mundo. O Pai jamais nos abandona. Importante a gente refletir sobre isso. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo, trazendo de volta a afirmação de Paulo na carta aos Romanos, que o justo viverá pela fé. Mas uma outra grande lição também nos é oferecida por André Luiz, através da pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 4, intitulado Viver Melhor, da obra Respostas da Vida. Diz o venerando colaborador espiritual: todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. O início é o desejo de todos nós. Queremos ser felizes, queremos viver melhor. Mas há uma condição apontada por André Luiz, daí a conjunção adversativa entretanto. E esta condição é ouvir a experiência. Nenhuma novidade até aqui, quando somos aconselhados a ouvir a experiência. Mas o que isso significa? Precisamos entender que nem sempre aquilo que desejamos para nossa felicidade está disponível ou acessível para nós. Mesmo que não consigamos, não há motivo para frustração. Nós não temos o que queremos, mas aquilo de que precisamos. E muitas vezes as pessoas não consideram o seu viver, o seu existir algo alegre, porque desejava alguma coisa, pediu a Deus alguma coisa e não foi atendido. Pensa então que não fez o pedido da forma correta ou que Deus esqueceu-se dele. E aí vale a pena nós lembrarmos uma frase que tem aproximadamente 70 anos e que foi dita pelo célebre ator Kirk Douglas. Deus atende sempre o nosso pedido, mesmo quando a resposta é não. O não de Deus é o sim da nossa felicidade, é o sim do nosso aprendizado. E André Luiz prossegue: a felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalhe, não daqueles que se acumulam inutilmente. Aqui André Luiz vai direto ao ponto da lei de causa e efeito.
sempre receberemos aquilo que doarmos. Acumular bens e vantagens não abre caminho para o céu de ninguém. Quantas potencialidades nós dispomos e que deveremos disponibilizá-las para o nosso próximo. E o benfeitor André Luiz oferece um exemplo do que afirmou anteriormente. Ele diz: tanto isto é verdade, que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Então, nessa condição em que, mesmo não estando alegres, nós nos esforçamos para levar a alegria a alguém, nós estamos sendo altamente generosos, altruístas. Estaremos desprezando aquele orgulho. Estaremos pensando mais no outro do que em nós mesmos. E isso é fundamental para o nosso processo de felicidade. E a lei de causa e efeito retornará a esta doação da nossa parte para nós mesmos. E André Luiz adianta convocando-nos ao serviço. Ele diz: você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. Olha que coisa importante. Mas normalmente quando nós temos um problema, uma dificuldade, nós achamos que este problema, que esta dificuldade é maior que a dificuldade e o problema de todo mundo. E André Luiz aconselha que nós nos esforcemos em suprimir muitas dificuldades das outras pessoas. Diz ele ainda: conquanto, às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. E o que temos feito de nossas potencialidades básicas, aquelas ligadas aos sentidos humanos? O que temos feito de nossas potencialidades do espírito? A dor do outro nos interessa? O problema do outro nos interessa? A dificuldade do outro nos interessa? Ou não temos nada a ver com isso? E aí vale a pena a gente recordar da misericórdia divina para conosco, para que possamos ser misericordiosos com nossos irmãos. Aliás, esse é um dos maravilhosos temas do antológico Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos. E prossegue o benfeitor André Luiz numa lição inesquecível que eu denominei de lição em 3 atos. Ele diz assim: a receita de vida melhor será sempre melhorar-nos. Uma afirmação extremamente importante de nós pensarmos. Para que minha vida seja melhor, eu preciso melhorar-me do ponto de vista moral. Evoluir moralmente, evoluir espiritualmente. Mas ele aponta um caminho para que a gente faça essa melhoria. Porque ele diz: através da melhora que venhamos a realizar para os outros. Ou seja, todas as vezes que eu me esforço em melhorar a vida de alguém, eu estou melhorando a minha própria vida. E aí 2 coisas nós percebemos aqui, nesse primeiro ato. A convocação à reforma íntima
em que eu preciso melhorar-me, e a proatividade em ajudar os outros. No segundo ato, André Luiz diz: a vida é dom de Deus em todos. Isso significa dizer que devemos respeitar o mais sagrado patrimônio que Deus nos deu, que é a própria vida, cabendo somente a Ele dispô-la à sua inteira vontade. Daí porque o suicídio é uma afronta séria e grave às leis divinas. Prossegue André Luiz: e quem serve só para si, não serve para os objetivos da vida. Porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Este terceiro ato é uma admoestação, especialmente dedicada aos egoístas. Porque ainda existem aqueles que pensam somente em si mesmos. O próximo continua sendo algo bem distante para eles. E há uma constatação séria feita por André Luiz, quando ele diz: e quem serve só para si, não serve para os objetivos da vida. Servir só para si é uma expressão máxima do egoísmo. E você poderia perguntar-me: e qual o objetivo da vida? E eu lhe direi pausadamente: o objetivo da vida é evoluir. Evoluir é o grande objetivo da vida. A partir daí, André Luiz dedica-se então a oferecer-nos as possibilidades de viver bem, com vários aconselhamentos úteis e necessários. Ele começa dizendo: se aspiramos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem de todos. Então aqui nós temos uma proposta, se aspiramos a viver melhor, e uma orientação, servir na causa do bem. E não tem outra forma. Até porque há necessidade da manifestação da lei de causa e efeito. E prossegue André: para isso, não precisa você acondicionar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. Aliste-se em qualquer serviço no bem comum. Para que eu possa contribuir com alguém, mesmo que eu não concorde com os pontos de vista deste alguém, eu posso ajudar, eu posso contribuir. Nós devemos empreender todo o bem que pudermos, tanto com aqueles que estão na mesma sintonia que nós, na mesma faixa de valores ideais, mas também não esmorecer ante aqueles que divergem de nós. Eu não preciso condicionar a minha colaboração ao ponto de vista da criatura. E mais, nós não devemos escolher que tipo de serviço do bem comum nós queremos, mas alistar-nos em qualquer um deles, porque essa seletividade pode atrasar a nossa evolução. Às vezes nós dizemos: mas eu não tenho condições de fazer isso porque eu não tenho aptidão. Será? Você já investigou direitinho se não é capaz? Sabe lá se aquela oportunidade que está aparecendo não é para você desenvolver essa aptidão que está lá, dormitando há milênios no seu espírito?
Não existe tarefa mais importante que outra. Na tarefa do bem, tudo é importante, qualquer que seja a tarefa. Por isso que André Luiz diz: é tão importante colaborar na higiene do seu bairro ou na construção de uma escola, quanto auxiliar uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Então, coisas bem distintas e do ponto de vista da grandeza diferentes. Mas, aos olhos de Deus, essencialmente importantes. Dois objetivos são essenciais quando o assunto é tarefa do bem, diz o André Luiz. Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Não podemos esquecer o nosso estimado Nando Cordel. A paz do mundo começa em mim. E é outra passagem importantíssima do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores e os pacíficos. E em tom de síntese, o benfeitor André Luiz acrescenta: aprendamos a entregar o melhor de nós, à vida que nos rodeia, e a vida nos fará receber o melhor dela própria. Lei de causa e efeito pura e objetiva. Dar o melhor de nós. É muito fácil dar do que temos. Difícil é dar do que somos. E diz André Luiz: seja feliz fazendo os outros felizes. Então há uma subordinação de que a minha felicidade depende de eu fazer a felicidade do outro. Saia de você mesmo, diz ele, ao encontro dos outros, mas não resmungue, nem se queixe contra ninguém, e os outros nos farão encontrar Deus. Às vezes nós nos propomos a colaborar, a fazer algo por alguém, mas vamos, eu não diria de má vontade, mas como uma vontade reduzida. Não vamos com aquela boa vontade exuberante. E aí a gente vai resmungando, reclamando, se queixando, vai fazendo, mas com as imperfeições psíquicas em torno deste fazer. E, finalmente, ele afirma, André Luiz, com uma precisão matemática, talvez até surpreendendo alguns. Ele diz: não julgue que semelhante instrução do viver bem seja assunto unicamente para você que ainda se acha na terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu. Porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos e a servirem também. E olha que interessante. Às vezes, quando nós estamos aí num velório, vez por outra nós ouvimos alguém dizer que o morto, o falecido ou a falecida, descansou. É um ledo engano. Aquele corpo inerte não fará mais nada, mas aquele espírito que está desprendendo-se continuará com a necessidade de trabalhar, de fazer as coisas, de servir. Então, lá no plano espiritual, a tarefa continua, a luta continua, o processo evolutivo continua. Por isso que André Luiz afirma: se os mortos quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmo e a servir também. Então nós temos muitos motivos para essa eterna alegria de viver. De existir feliz, trabalhando pelo outro, para o outro, com o outro.
Mas às vezes as coisas não acontecem dessa forma para algumas pessoas. E aí a gente precisa ir lá no Livro dos Espíritos, na questão 943, quando Kardec arguiu os espíritos superiores perguntando: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? É naquele capítulo que trata do suicídio. E os espíritos superiores responderam: efeito da ociosidade, de não fazer nada, de ficar de braços cruzados, de achar que não tem nada a ver com as coisas que acontecem no mundo, viver isolado naquele mundinho egoísta, naquela vidinha que eu chamo de mais ou menos. Efeito da falta de fé. Ora, a gente já viu que fé vem de fides, que significa fidelidade. Fidelidade a quem? Às leis divinas. O descumprimento das leis divinas gera esse desgosto pela vida. E efeito geralmente da saciedade. Quem tem tudo o que precisa, está saciado em todos os seus desejos, fica sem motivo para viver. E ele continua dizendo: para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. A expressão fim útil é importantíssimo nesse parágrafo. Nós temos que dar uma utilidade nobre à nossa existência. Quando nós nos perguntamos o que eu estou fazendo aqui, na Terra, por que eu existo, por que eu nasci nessa cidade, nessa família, por que eu tenho esta profissão, por que eu trabalho neste lugar, nós precisamos entender que tudo isso responde por objetivos que foram traçados lá no plano espiritual, no planejamento da nossa reencarnação. E se nós que temos todas as nossas faculdades integrais, sem nenhum problema, nós temos que disponibilizá-las no serviço ao próximo. Quem trabalha com alegria não precisa trabalhar. É por isso que ele diz: o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. E ele continua. Eles continuam, os espíritos superiores. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então, o final da sentença é tão importante quanto a primeira parte. Porque as dificuldades que nós enfrentamos, os problemas que nós temos, eles precisam ser suportados com paciência e resignação. Mas essa paciência e essa resignação, elas poderão advir quando nós agimos em favor do outro. Porque é uma espécie de resposta da vida a nós mesmos. Nós temos uma dificuldade, mas essa dificuldade não nos impede de ajudar o próximo. A vida nos responde favoravelmente. E neste momento, a gente começa a acumular o bônus, que vai nos servir lá adiante. Lá adiante quando? Quando desencarnarmos e retornarmos ao plano espiritual. E é isso que vai constituir essa felicidade mais sólida e mais durável que nos espera, como afirma André Luiz.
Daí podemos lembrar o espírito Sheila, no capítulo 12, intitulado Evangelho e Vida, da obra Comandos do Amor, quando a benfeitora espiritual afirma: no mundo de hoje, a boa vida e a vida boa. Uma expressão que todos nós conhecemos. Mas aí ela vai identificar o que é boa vida e o que é vida boa. Ela diz: boa vida é bem-estar. Vida boa é estar bem. Aparentemente um jogo de palavras, mas com uma distinção imensa. Porque esse bem-estar é a minha vidinha, com o conforto que eu tenho. E estar bem é a preparação desta felicidade mais sólida e mais durável que o André Luiz falou. A minha disponibilidade para ajudar o próximo. E Sheila diz: por isso temos criaturas de boa vida e criaturas de vida boa. E apresenta a diferença entre as duas. As primeiras, criaturas de boa vida, servem a si mesmas. Portanto, são muito egoístas. As segundas respiram no auxílio incessante aos outros. São fraternas, disponíveis. Pensemos nisso, valorizando o dom da vida, pois viver ainda é a melhor opção. Sinto-me com o coração cheio de carinho por ter a atenção de vocês. Muito obrigado e um forte abraço.